E aqui no trabalho, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, está queimando no meu coração. E eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Quem sabe sirva para você também, como tem servido para mim, nesses momentos que a gente está passando por essa dificuldade toda que a gente vê. Aí não só no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. E o Senhor me trouxe uma palavra e eu queria compartilhar com você. O livro é meio complicado de achar, se você demorar um pouco, brincadeira, eu até entenderia. É o livro de Gênesis, lá em Gênesis, no capítulo 26, no verso 1, do verso 1 até o verso 3, vai falar assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão ou nos dias de Abraão. Por isso, ou seja, por causa dessa fome que houve, Isaac foi para Gerar, para se encontrar com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser, que eu te indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e os seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. O texto aqui de Gênesis 26 deixa muito claro, quando vai se referir que houve um período de fome. Houve fome naquela terra, houve um período de fome, um momento difícil, e isso aponta para uma crise, né? Está dizendo aqui que também houve uma crise nos dias de Isaac. Nos dias de Isaac houve uma crise. Sempre quando a gente vê essa expressão fome na Bíblia, quando fala que há fome, que houve fome, ela sempre vai indicar um tempo ruim, sempre vai indicar dificuldade, sempre vai falar de uma crise, porque quando se fala fome, fala de muitas coisas, já que esse povo, eles viviam da agricultura. A principal atividade deles era a agricultura, então eles precisavam da chuva, precisavam para semear, para colher e assim para vender, para viver a sua vida. Então, quando a gente vê essa palavra fome, houve fome, ela sempre estará se referindo a um tempo difícil, a um tempo de escassez, a um período de crise que atingia a todas as pessoas na época, nessa época aqui no caso, que viviam nessa época. Então Isaac, agora que o texto vai dizer que no tempo de Isaac houve também um período de fome, houve também uma crise, uma dificuldade. E o interessante é que o texto ele vai comparar esse período de Isaac com o período de Abraão. Ele vai falar que houve uma fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, nos dias de Abraão. Ele faz uma comparação, o escritor, ele faz uma comparação desses dois tempos, desses dois períodos.
E ele começa falando exatamente isso, essa comparação desse período de crise, de fome, de escassez, que houve também nos dias de Abraão. Então, nos dias de Abraão, quando Deus ele chama Abrão, né? O nome dele ainda era Abrão, que é pai exaltado, ele ainda não era Abraão, que é pai de multidões, pai de nações. Quando Deus chama Abrão, manda ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele. E Abrão, em obediência à voz do Senhor, em obediência à palavra do Senhor, em obediência àquilo que ele ouviu de Deus, ele simplesmente se move, ele começa a se mover sobre a palavra que ele tinha de Deus. Ele tinha uma palavra de Deus, Deus deu uma palavra para Abrão. A palavra de Deus para Abrão foi essa: sai, se desprende, sai daí, sai dessa terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o interessante é que nessa obediência, Abrão ele sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai em direção a essa terra que o escritor de Hebreus, lá em Hebreus 11, verso 8, chega a dizer que Abraão, ali já fala Abraão, que Abraão, quando chamado, obedeceu e ele saiu sem saber para onde ia. Então, Abraão ali diz que Abraão pela fé, quando chamado, obedeceu. Então é só uma dica para você que fé e obediência precisam andar juntos. E ali a gente vê isso caracterizado na vida de Abraão, que diz que pela fé ele obedeceu. Então, pela fé se obedece. Fé e obediência são duas coisas que andam juntas, e o texto vai dizer que ele saiu sem saber para onde ia. Ele simplesmente sai, não sabia para onde ia, não sabia onde ele iria ficar, ele apenas sai porque ele tinha uma palavra de Deus. Deus falou com ele: sai dessa terra. E Abraão obedeceu a voz de Deus. E lá em Gênesis 12, no verso 10, vai falar que quando Abrão ele chega na terra de Canaã, que era a terra da promessa, que era o lugar que Deus queria que Abrão ficasse ali. E o texto lá de Gênesis 12, verso 10, vai falar que quando ele chega na terra de Canaã, havia fome naquela terra. E era uma fome rigorosa. Era uma fome um período daquele bem difícil mesmo. O texto deixa claro isso, que Abraão, quando chega ali na terra da promessa, ele encontra fome, ele encontra dificuldade, ele encontra escassez, ele vai encontrar dificuldade para semear, né, para plantar, para regar, porque não chovia. E sempre quando aparece essa palavra fome, ela também indica falta de chuva. Como eu havia dito a vocês, que o povo daquela época vivia da agricultura, então eles dependiam da chuva também para desenvolver as suas atividades agrícolas. E Abraão, quando ele chega ali, ele encontra fome, ele encontra um período de escassez, um momento difícil, um momento de crise. E Abraão toma uma atitude assim inesperada, não para Deus, né? Mas se fosse eu e você, a gente não imaginar que Abraão tomasse aquela atitude, porque ele sai do lugar da promessa. Ele está na obediência, ele está no lugar certo, na hora certa, só que ele toma uma atitude errada. As circunstâncias fazem com que
sem falar com Deus, sem ouvir a voz de Deus. Naquela hora ele com certeza ele não ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz do seu coração, ele ouviu a voz das circunstâncias, ele ouviu a voz da crise, e talvez algumas pessoas tenham aconselhado a Abraão ali no caso a ir para o Egito, porque o Egito sempre foi um lugar muito fértil, uma terra muito boa, e o povo, não só Abraão, mas sempre na dificuldade. Se você reparar na Bíblia, sempre quando havia dificuldade eles falavam em ir para o Egito. Não somente aquele povo que sai do Egito com Moisés, que na dificuldade no deserto a primeira coisa que eles pensavam era voltar para o Egito. Você vai ver também no tempo de Jeremias que o povo queria buscar socorro no Egito por causa do cativeiro. Então o Egito sempre foi uma terra assim que era uma terra fácil de viver, e Abraão na realidade ele tem um pensamento humanamente falando bom. Ele pensou de forma correta, humanamente falando. Ele pensou, vou para o Egito porque lá tem os rios, tem o rio Nilo, tem lugar para plantar, para colher, eu posso desenvolver ali também, e também não perco o meu gado, porque Abraão, ele quando Deus o chama, e Abraão ele já era um homem abastado, ele já era um homem rico, um homem que tinha muitos bens, o texto vai falar isso, um homem que tinha muitos bens, e os bens ali se referem também a animais, a gados e vários tipos de animais, como ele também tinha servos, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. Então Abraão já era um homem que tinha uma condição financeira muito boa. Talvez ele quisesse descer para o Egito até para preservar a sua riqueza, até para preservar os seus bens, para que ele não perdesse. Acredito que ele não morreria de fome, não de imediato, até porque ele tinha muitos animais, ele tinha muita coisa para comer. Acredito que ele queria ir para o Egito também para preservar os seus bens, aquilo que ele tinha. Enfim, Abraão estava na terra da promessa, Abraão estava na obediência, mas grava bem uma coisa que eu vou te falar: você está no lugar certo e na obediência ao Pai não significa que você não vai passar por momentos difíceis, não significa que na sua vida não haverá crise, não haverá dificuldade, não significa que na sua vida você não vai passar por aquele momento terrível. Não significa isso. A crise, a dificuldade, esses problemas, na realidade, eles vêm muitas vezes para provar a nossa fé, para saber se a gente vai continuar na obediência ou não ao Senhor, se a gente crê realmente na palavra de Deus para a nossa vida. Ela vai servir para nos provar, não para mostrar para Deus, mas para mostrar para nós mesmos quem nós somos. Então Abraão estava no lugar certo. Há quem diga que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, né? É uma expressão que a gente ouve muito no nosso meio. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Então vamos falar assim: se Abraão estava num lugar, ele estava no centro da vontade de Deus, ele estava no lugar certo, ele estava na obediência ao Senhor, mas isso não o livrou da crise, isso não o livrou do tempo ruim, isso não o livrou da escassez, isso não o livrou da dificuldade. Quando Jesus dá ordem aos discípulos para entrarem no barco, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos para que eles entrem no barco, e eles entram naquele barco em obediência ao Senhor Jesus. Há traduções que deixa claro, um dos evangelhos que deixa claro que é como que se Jesus obrigasse eles a entrarem naquele barco. E eles entram na obediência ao Senhor naquele barco,
E quando eles já estão no mar, começa uma tempestade. Vem o vento, começa a bater no barco. E quando eles pensam que vão afundar, vão afogar, Jesus vem andando sobre as águas. E numa outra situação, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Então veja bem, mesmo você obedecendo a Jesus, não significa que você não passará por tempestades. Mesmo que Jesus esteja contigo no seu barco, não te isenta de tempestade. A diferença é que ele está no barco, ele acalma a tempestade. A diferença é que a tempestade ouve a voz do Senhor. Isso que faz total diferença. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. E hoje às vezes eu vejo as pessoas pregando um evangelho que não condiz com aquilo que Jesus ensinou. Jesus nunca disse que nós viveríamos aqui um mar de flores. Jesus nunca prometeu vida fácil para ninguém. Nunca prometeu. Então quem promete isso não está falando a mesma linguagem de Jesus. Ele nunca disse isso. Ele disse pelo contrário: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus deixa claro para mim e para você que o mundo ele tem aflições, que no mundo nós viveríamos, nós passaríamos por aflições. E Abraão, quando chega em Canaã, ele está na vontade de Deus, na obediência ao Senhor, mas isso não o livra de passar por aquele momento difícil, por aquele momento de escassez. E a gente vai entender que não foi Deus que mandou Abraão ir para o Egito. Deus não mandou Abraão ir para o Egito. Você pode ter certeza absoluta, que o Senhor não deu uma palavra para Abraão ir para o Egito. Abraão foi para o Egito sem uma palavra de Deus. Ele foi por ele mesmo, ele foi porque sentiu no seu coração, ele foi porque entendeu que era a melhor maneira, era a melhor atitude a ser tomada naquela hora. Ele foi por causa disso, porque ele sentiu no coração, ele percebeu, ele entendeu que seria a melhor coisa a ser feita. E a Bíblia diz lá em Jeremias 17 que o coração do homem ele é enganoso. Então cuidado com aquilo que o teu coração fica mandando você fazer. Cuidado com as atitudes que você possa tomar no momento difícil, no momento de crise, baseado nas suas emoções, baseada no seu coração, baseado nos seus sentimentos. Procure ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Deus tem uma palavra para você. Não se mova baseado nisso, não se mova baseado nas circunstâncias. Deus não mandou Abraão para o Egito, assim também como não mandou Elias entrar numa caverna. A Bíblia diz lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no verso 1, no verso 2, diz que Acabe contou tudinho para Jezabel o que Elias havia feito aos profetas. E Jezabel mandou um recado para Elias, falou para ele, mandou uma mensagem para ele, diga para Elias que assim como ele fez com os meus profetas, ou seja, assim como ele arrancou a cabeça dos meus profetas, assim eu vou fazer com ele também. E o texto vai dizer que Elias, ele fugiu porque ele teve medo, ele fugiu para salvar a sua própria vida. Tem gente que quer defender o profeta, fala, não, ele fugiu porque ele estava cansado, ele estava precisando relaxar um pouco, estava cansado, estava com problemas psicológicos. Não. As versões que eu tenho na minha Bíblia, eu tenho essa Bíblia aqui, eu tenho várias Bíblias na minha casa. Todas elas dizem a mesma coisa. 1 Reis 19, verso 3, diz que Elias fugiu porque teve medo. Ele teve medo da ameaça de Jezabel, ele fugiu
para salvar a sua própria vida. Deus não mandou Elias para a caverna. Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite. Deus mandou Elias. Deus mandou Elias para Sarepta. Sim, Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite. Deus mandou Elias ir para Sarepta, mas Deus não mandou Elias ir para a caverna. Elias tomou uma atitude baseada no medo, baseada na circunstância, baseada no momento em que ele estava passando, na hora que ele estava vivendo, o momento que ele estava vivendo. Tanto é que depois, quando ele deita lá, ele pede a morte para si, ele pede para Deus matá-lo, levá-lo, e é interessante que ele pede uma coisa e Deus dá outra. Deus é maravilhoso, né? O camarada pede para morrer, fala, me mata, e Deus dá pão e água para ele. Vai lá o anjo, acorda ele, Elias, come e bebe, come e bebe, porque o teu caminho vai ser longo. E mais uma vez ali eu acredito que Deus não estava mandando Elias ir para uma caverna. Quando Deus fala o teu caminho será longo, eu entendo que Deus estava mandando ele fazer o caminho de volta, porque ele havia andado já um dia. Deus estava falando para ele que o seu caminho seria longo. E o que Elias faz? Com a força daquela água, daquele pão, daquele alimento que ele recebeu, a Bíblia diz que ele caminha 40 dias e 40 noites. E ele entra numa caverna. E quando ele entra numa caverna, qual é a pergunta de Deus para ele? Primeiro livro de Reis 19, verso 9, vai falar que o Senhor faz uma perguntinha para Elias. Elias, o que tu está fazendo aqui? Se Deus faz essa pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui? Você acha que Deus mandou Elias para a caverna, irmãos? Você acha que Deus queria que Elias fosse para a caverna? Se Deus está perguntando para ele, o que você está fazendo aqui? É como que se ele estivesse no lugar errado. É como que se tivesse, eu não falei para você vir para cá. O que você faz aqui, Elias? Elias tomou uma atitude baseada no medo, numa ameaça, e ele tomou uma atitude errada. Aí a gente vai ver o rei Josafá, quando várias nações se reuniram contra ele. Diz lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 1, que nações se reuniram contra o rei Josafá e falaram para ele, olha, eis que vem um grande exército contra você. É um exército muito numeroso, é um exército muito difícil de vencer, praticamente impossível você vencer esse exército, porque são várias nações. E a Bíblia vai dizer novamente ali que um homem de Deus, ele teve medo. A Bíblia diz que Josafá teve medo, ele ficou com medo da grande multidão. Só que Josafá, diferente de Elias, tem uma atitude louvável. A atitude de Josafá foi bem diferente da atitude de Elias. Enquanto Elias fugiu, enquanto Elias saiu correndo, um homem que viu o fogo cair do céu e muitas maravilhas de Deus, ele fugiu. Josafá tem uma atitude diferente. O medo não faz Josafá fugir, o medo faz Josafá buscar a face do Senhor. Josafá teve medo e buscou a face do Senhor. Josafá não fugiu dos inimigos, ele buscou a face do Senhor. Na hora do medo, nós temos que ter cuidado com a atitude que a gente vai tomar, porque eu e você somos pessoas que podemos sentir medo. O medo ele é comum ao ser humano.
é comum ao ser humano. E o medo, se você analisar o medo, não o pânico, mas o medo em si não é uma coisa até ruim, porque o medo sinaliza muitas coisas para mim e para você. O medo muitas vezes é aquele sinal vermelho, sinalizando para mim e para você: não ultrapasse isso aí, cuidado com isso aí, vai fazer mal para você. E Josafá, ele teve medo, mas ele busca o Senhor. Ele vai buscar a face de Deus, ele vai buscar ouvir a voz de Deus, porque tomar atitudes nessas horas sem ouvir a voz de Deus é perigoso demais. É perigoso demais. A gente tomar atitude na hora da dificuldade, na hora da crise, na hora do medo, sem ouvir a voz de Deus, é perigoso demais. Porque a voz de Deus, ela traz equilíbrio à nossa vida. Ela nos leva para a direção certa, não para a direção errada. Então, o momento que a gente vive hoje como nação, não somente nós aqui no Brasil, mas o mundo todo vive esse momento difícil. E a gente tem visto muitos discursos durante esses dias. São muitas vozes que falam durante esses dias. Vozes que traz aquele discurso do medo, e vozes que traz aquele discurso daquela coragem, daquele encorajamento, aquele triunfalismo inconsequente, uma coragem inconsequente, um triunfalismo inconsequente. E por outro lado tem a voz também do medo. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus nesses dias. Ouvir aquilo que Deus ele tem a falar ao meu e ao seu coração. Ouvir aquilo que Deus ele tem a falar ao meu e ao seu coração. Porque são vários discursos hoje, e isso traz até confusão na mente das pessoas. E nesses momentos de crise, de dificuldade, é sempre isso que a gente vai ouvir. Sempre discursos vão muito para um lado, vão muito para um extremo, muito para o outro extremo. E poucos têm aquele discurso de equilíbrio. Eu entendo que a voz de Deus na minha e na sua vida, ela vai trazer equilíbrio, ela vai trazer prudência, ela vai trazer sensatez nas nossas atitudes, naquilo que a gente precisa fazer. A voz de Deus, ela traz sabedoria para mim e para a sua vida, para que a gente possa agir, para que a gente possa tomar atitudes corretas. Então, nesse momento difícil, não ouça nem a voz do medo, nem a voz do triunfalismo. Ouça a voz de Deus. Deixa Deus falar no teu coração. Cuidado nesse momento para você não tomar atitudes erradas, atitudes precipitadas. O Espírito Santo quer falar ao teu coração. Ore, busque a face do Senhor. Ele vai trazer no seu espírito aquilo que você deve fazer. Cuidado com aquilo que você ouve. Se mova apenas pela palavra de Deus. Eu sei que Deus ele fala de várias maneiras, usa pessoas, fala de várias maneiras para a gente ouvir, mas o importante é a gente ouvir a voz de Deus e não tomar atitudes baseadas nas circunstâncias.
A Bíblia fala lá em Ruth, no capítulo 1, no verso 1, vai falar novamente que houve um tempo de fome. E aí vai aparecer um homem chamado Elimeleque. Ele tinha uma esposa chamada Noemi, e ele tinha 2 filhos. Eu esqueci agora o nome dos 2 filhos dele. Ele tinha 2 filhos, e no momento da fome, da crise, o que aquele chefe de família, o cabeça, o sacerdote, o responsável pela casa, qual é a atitude que ele toma? Ele sai de Belém e vai para Moabe. Ele sai de Belém. Belém significa casa do pão. Você lembra quando eu falei para você que Abraão estava na terra da promessa e houve fome na terra da promessa? E Elimeleque estava num lugar chamado a casa do pão, e houve fome também em Belém. Houve fome na casa do pão. E Elimeleque toma uma atitude baseada no seu coração, baseada no medo, baseada nas circunstâncias, no que poderia acontecer, e depois fica muito claro que a atitude que ele tomou não foi a atitude boa. Ele sai daquele lugar e ele vai para Moabe. Então tanto Abraão como Elimeleque, no momento de crise, tomam atitudes que não deveriam ser tomadas. Mas por que eles tomam essas atitudes? Porque eles não ouviram a voz de Deus. Eles não atentaram para aquilo que o Senhor queria falar, para aquilo que Deus queria trazer ao coração deles. E Deus, ele continua falando. No livro de Jó, no capítulo 33, no verso 14, vai falar que Deus, ele fala, ora de um jeito, ora de outro jeito, para ele. Vamos traduzir o texto de uma maneira melhor para você entender. Ele está querendo falar que Deus, ele fala de várias maneiras, mas o homem, ele não atenta, ele não dá atenção àquilo que Deus está falando. Eu creio que hoje nós temos pessoas, sim, na nossa nação, em outras nações, que são boca de Deus, sim, são boca de Deus, sim. Tenham a palavra de Deus, sim, para essa crise, para esse momento. Eu creio que há pessoas que têm, sim, como também acredito que há muitos que aproveitam o caos, que aproveitam a situação para trazer palavras delas mesmas, ou até falam de acordo com o seu coração, com aquilo que ela acha. Mas eu creio que tem pessoas hoje no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo, que tem palavra de Deus, sim, que tem uma palavra de Deus para esse momento, para essa hora. Tem uma palavra adequada, uma palavra prudente, uma palavra sábia para esse momento, para a hora em que nós estamos vivendo. Palavra que realmente vai despertar a fé no meu e no seu coração, porque a fé, ela não vem por palavras persuasivas, ela não vem assim. A fé não vem pelo discurso do medo, pelo discurso do triunfalismo, nem por palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu acho lindo demais quando o apóstolo Paulo, ele vai falar em 2 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios 2, no capítulo 4, ele vai falar que a mensagem dele, a pregação dele não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Persuadir
Persuadir induzir as pessoas, levar alguém a fazer aquilo que a outra quer, levar a outra a aceitar, deixar-se influenciar, convencer. Não, a palavra, a fé não vem através dessas palavras. Em Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmãos? Ouvir a palavra, a pregação de Cristo, a palavra de Deus. É assim que a fé vem. É assim que a fé, ela vai vir. A fé, ela vai vir através da pregação da palavra de Deus. Não são de palavras persuasivas, de pessoas que têm sabedoria, que querem te persuadir a tomar atitudes ou a deixar de tomar atitudes. Não, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Sobre o que eu e você vamos construir nesse momento difícil? Jesus, ele fala acerca de dois homens, sobre dois construtores. Ele vai falar o contraste desses dois construtores. A princípio eles tinham uma coisa bem parecida, os dois ouviam a palavra dele. Mas a diferença é que aquele que um ouvia e praticava, o outro apenas ouvia. O que ouvia e praticava, Jesus compara ele ao homem que constrói a sua casa sobre uma rocha. E quando vem um momento difícil, vem a dificuldade, vem a tempestade, bate na casa, a casa não cai. Agora, o insensato é aquele que ouve, mas não pratica. E esse constrói a sua casa sobre areia. E quando vem a tempestade, derruba a sua casa. A minha questão é sobre o que você e eu temos ouvido que vai levar a gente a construir alguma coisa. Sobre o que? Sobre a palavra de Deus ou sobre palavras humanas? Essa semana eu vi uma mensagem do pastor Fernando Tolentino, lá do Mevan. Foi no dia 25 de março. E ele falou algo interessante que queimou também no meu coração. Ele pregou sobre essa passagem que eu citei para você agora, quando Jesus fala desses dois construtores. E ele deixou claro que só tem um jeito de construir a sua casa sobre o fundamento que é Cristo, que é ouvindo e obedecendo a sua voz. Não há outro padrão para a construção a não ser esse. Esse é o padrão. Então a gente fica com a palavra de Deus, irmãos. No momento difícil, nesse momento de crise, de dificuldade, vamos ter cuidado com as nossas atitudes. Isaac aqui, ele estava prestes a tomar uma atitude baseada nas circunstâncias que ele estava vivendo. Eu não tenho dúvida alguma de que Isaac, ele ia descer ao Egito e ele ia cometer o mesmo erro que o seu pai. Ele ia descer ao Egito, eu não tenho dúvida. Para Deus falar para ele, para Deus intervir. Isaac não desce ao Egito por causa da intervenção de Deus e porque ele ouviu a sua voz. Isaac, ele ia descer ao Egito, sim. Só que Deus, ele vai intervir aqui na vida de Isaac. Ele vai falar com Isaac: olha, não desça ao Egito.
não desça ao Egito. É como se ele estivesse falando: não faça o mesmo que fez o seu pai. Fica na terra que eu te disser, habita nessa terra, eu vou te abençoar nessa terra. Ouça a minha voz, Isaac. É nessa terra aí onde a fome, a escassez, você vai plantar. Se você ver o texto a seguir, você vai ver que é isso que acontece. Numa terra onde havia escassez, onde havia fome, onde havia crise. Podemos falar assim que onde aquilo que se plantava não se colhia. É nessa terra que Isaac vai prosperar. É nessa terra que Isaac vai enriquecer ainda mais ainda. Mas por quê? Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu quando Deus veio falar com ele, ele obedeceu a voz de Deus. Ele seguiu aquilo que o Senhor havia falado para ele. Então eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte: eu creio que no meio da crise Deus ele fala. Eu creio que no meio do caos, no momento que a gente está vivendo ou poderá viver, não sei, quem sabe é o Senhor, né? Quem sou eu dizendo que a gente vai viver, não sei. Nesse momento difícil, eu creio que a gente pode ouvir a voz de Deus. Lá no livro de Jó, no capítulo 38, eu vou concluir com esse texto para você. No capítulo 38 de Jó, no verso 1, o livro de Jó vai falar duas vezes algo bem parecido. No 38, verso 1, vai falar assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse. Há traduções que dizem do meio do redemoinho, do meio do tufão ou do furacão, ou seja, do momento difícil. E Jó 40, verso 6, vai falar algo bem parecido como falou no 38, verso 1. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. O Senhor falou a Jó do meio da tempestade, do meio do redemoinho, da dificuldade. Acredite que no meio dessa turbulência toda que a gente está vivendo, ou que a gente possa viver algo pior, uma coisa eu tenho certeza: Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida. Acredite que no meio da tempestade, acredite que Deus ele fala do meio da tempestade, do meio do redemoinho, do meio do furacão. Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida. Então não desespere o seu coração. É momento de orar, é momento de clamar, e é momento de ouvir a voz de Deus. O que nós precisamos hoje, irmãos, para a gente concluir, para a gente trazer um ponto de equilíbrio na nossa vida, é ouvir a voz de Deus. Cuidado com o discurso do medo e cuidado também com o discurso do triunfalismo, com o discurso de uma coragem inconsequente. Encontre um ponto de equilíbrio no Senhor. Busca o Senhor, que Ele vai dar uma palavra ao seu coração. Guarda essa palavra contigo. Creia que no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de escassez, Deus ele fala, irmãos. Deus ele fala. Eu creio que Deus está tratando muita coisa em nossa vida nesse momento. Eu creio sim que tem muita gente recebendo palavra de Deus, irmãos. Muita gente recebendo palavra de Deus. Já estão compartilhando pelas redes sociais, já estão compartilhando por outros meios, sem poder ministrar na igreja. E acredito, quando a gente voltar a se reunir
novamente no espaço físico para adorar ao Pai, para cultuar ao Senhor como congregação. Eu creio que muita coisa linda de Deus vai ser falada. Eu creio que muita gente vai vir cheio mesmo, cheio da glória, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus. É um tempo onde Deus está restaurando muita coisa na minha e na sua vida, nesse momento difícil. Tá? Então guarda essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, nesse momento difícil, nesse momento que a gente passa por agora. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, que a paz e a graça de Cristo seja convosco. Em nome de Jesus. Amém.